Há um texto que nesse tempo que a gente vive, tempo extremamente difícil, não é isso? Porque a gente se acostumou a se reunir, para tomar decisão, reunir para ajudar, reunir para fazer programação da igreja, reunir para viajar, não é isso? Para Florianópolis seria viagem agora, né, Adelma? Nós estamos acostumados a reuniões, e há quem diga que crente é igual passarinho, só vive em bando, acostumou a andar em grupo, em bando o tempo todo. E aí de repente a gente não pode mais se encontrar, abraçar. Quem já alguma vez chegou à igreja antes da pandemia e não ganhou pelo menos um abraço? Ou não deu pelo menos um abraço em alguém? Quantos de nós não apertamos as mãos o dia inteiro das pessoas e nós estamos reaprendendo? Certamente quando terminar a pandemia, eu acredito que as pessoas jamais chegarão da rua e vão dormir sem tomar banho. Quantos faziam isso com muita tranquilidade? Não é isso? Rolavam na cama a noite inteira espalhando os vírus que catou na rua durante o dia inteiro. Quantos de nós não se preocupavam em lavar as mãos antes de uma refeição? Quantos de nós cochichávamos no ouvido do outro, segredávamos bem perto do rosto alguma coisa que queríamos falar bem baixinho? E aí a gente percebe que nada disso mais pode ser feito. Eu quero ler um texto, ele é grande, mas ele é grande não só na extensão. Lamentações capítulo 3, depois nós voltaremos à direção ao pastor Marcelo, mas nós vamos ter um momento da palavra e um momento de comunhão com os elementos que nós recebemos. Não é a ceia do Senhor. O pão aqui hoje representa a prosperidade que Deus tem nos concedido, e também o suco de uva representa o vinho, ou seja, aquela uva que também indicava a prosperidade. Depois a gente vai falar sobre isto. Diz assim Lamentações no capítulo 3: eu sou aquele que sabe o que é sofrer os golpes da ira de Deus. Ele me levou para a escuridão e me fez andar por caminhos sem luz. Com a sua mão me bateu muitas vezes o dia inteiro. Deus fez envelhecer a minha carne e a minha pele e quebrou os meus ossos. Em volta de mim, Ele construiu um muro de sofrimento e amargura. Ele me fez morar na escuridão como se eu estivesse morto há muito tempo. Deus me amarrou com pesadas correntes, estou na prisão e não posso escapar. Grito pedindo socorro, mas Ele não quer ouvir a minha oração. Não posso seguir em frente, pois com grandes blocos de pedra Ele fechou o meu caminho. Deus tem sido para mim como um leão de tocaia, como um urso pronto para atacar. Ele me afastou do caminho, me fez em pedaços e depois me abandonou. Ele armou o seu arco e fez de mim o alvo das suas flechas. As flechas atiradas por Deus entraram fundo na minha carne. O dia inteiro as pessoas riem de mim, elas zombam de mim nas suas canções. Deus me encheu de comidas amargas e me fez beber o fel, até eu não poder mais. Ele esfregou o meu rosto no chão e quebrou os meus dentes nas pedras. Já não sei mais o que é paz e esqueci o que é felicidade. Não tenho muito tempo de vida e minha esperança no Senhor acabou. Lembro da minha tristeza e solidão, da amargura e dos sofrimentos. Penso sempre nisso e fico abatido. Você acha que esse texto é pesado? Preste atenção agora. Mas a esperança volta quando penso no seguinte: o amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs,
E como é grande a fidelidade do Senhor, Deus é tudo o que tenho, por isso confio nele. O Senhor é bom para todos os que confiam nele. O melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. E é bom que as pessoas aprendam a sofrer com paciência desde a sua juventude. Quando Deus nos faz sofrer, devemos ficar sozinhos, pacientes e em silêncio. Devemos nos curvar, humildes, pois ainda pode haver esperança. Quando somos ofendidos, não devemos reagir, mas sim suportar todos os insultos. O Senhor não rejeita ninguém para sempre. Ele pode fazer a gente sofrer, mas também tem compaixão, porque o seu amor é imenso. Não é com prazer que ele nos causa sofrimento ou dor. Deus sabe quando neste país os prisioneiros são massacrados sem compaixão. O Deus Altíssimo sabe quando são desrespeitados os direitos humanos que Ele mesmo nos deu. Sim, o Senhor sabe quando torcem a justiça num processo. Ninguém pode fazer acontecer nada se Deus não quiser. Tanto as coisas boas como as más acontecem por ordem do Deus Altíssimo. Porque nos queixamos da vida quando somos castigados por causa dos nossos pecados. Examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. Abramos o nosso coração a Deus que está no céu e oremos assim: ó Deus, nós pecamos, nos revoltamos e não nos perdoaste. Tu ficaste irado conosco, nos perseguiste, nos mataste sem dó nem piedade. Tu te cercaste de nuvens para que as nossas orações não chegassem a ti. Fizeste com que as nações olhassem para nós como se fôssemos um monte de lixo e refúgio. Somos insultados por todos os nossos inimigos. Temos vivido no meio de medos, perigos, desgraça e destruição. Dos meus olhos correm rios de lágrimas por causa da destruição do meu povo. Sem parar, os meus olhos vão derramar lágrimas, até que o Senhor olhe lá do céu e nos veja. O meu coração sofre muito quando penso no que vi acontecer às mulheres da minha cidade. Os meus inimigos não tinham razão para me odiar. Me caçaram como se eu fosse um passarinho. Me jogaram vivo num poço e taparam com uma pedra. A água subiu acima da minha cabeça e eu pensei: estou perdido. Do fundo do poço gritei, pedindo a tua ajuda, ó Senhor. Roguei que me escutasses e tu ouviste o meu grito. No dia que te chamei, chegaste perto de mim e disseste: não tenha medo. Somente até aqui. Senhor, a semelhança, ó Deus, do teu servo, também nós, ó Deus, tivemos os nossos medos, as nossas preocupações, as nossas dificuldades. E, ó Deus, nós nos reunimos nesta noite, num culto solene, para dizer ao Senhor: muito obrigado. Para te agradecer, porque o Senhor nos livrou. A morte tem nos rodeado dia e noite, pelas ruas, pelos mercados, pelos bancos. Ó Deus, mas o Senhor nos tem livrado. Ó Deus, nós nos reunimos para dizer ao Senhor: muito obrigado. Porque, ó Deus, mesmo aqueles que foram alcançados, o Senhor os tem livrado. Obrigado, ó Deus, porque desde o início, quando Marcelo e Bianca, ó Deus, testaram positivo, e a nossa preocupação como povo se acendeu. E, ó Deus, a igreja se dobrou em joelhos buscando ao Senhor. E nós glorificamos o teu santo nome pela bênção do Senhor sobre nós.
Obrigado, ó Deus, por tantas curas, por tantos milagres. Obrigado, ó Deus, pelo alimento na mesa ao longo desses 8 meses. Obrigado pela roupa que vestimos, pela família, ó Deus, que se reúne todos os dias. Obrigado, ó Deus, porque nós somos testemunhas dos perigos, dos riscos, das infecções, mas a nossa confiança, ó Deus, está no Senhor. Esperamos em Ti. Ó Deus, por isso nós nos reunimos para agradecer ao Senhor. E nós só seremos, ó Deus, receberemos livramento desse tempo, se o Senhor, ó Deus, permitir. Porque a palavra do Senhor diz que todas as coisas são autorizadas pelo Senhor. Por isso nós, ó Deus, nos reunimos para agradecer e dizer ao Senhor que nós precisamos da autorização do Senhor para continuar vivendo junto à família, aos nossos amigos, na adoração ao Senhor no templo. Recebe, ó Deus, a nossa oração, a nossa adoração, pois nós oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. O apóstolo Paulo, ele escreve dizendo que nós não temos que lutar contra a carne ou contra o sangue. Ele fala de um inimigo invisível. E isso sempre me chamou muita atenção, porque nós temos que lutar contra alguma coisa que nós não vemos. E toda vez que eu lia esse texto, eu gosto muito desta carta do apóstolo Paulo. Naquela região se implantou uma grande igreja em Éfeso, mas ele diz que a igreja tinha que estar preparada para lutar contra algo que ela não veria, que ela não conseguiria tatear, não conseguiria perceber a presença. E ele está falando de uma guerra espiritual. E quando nós fomos todos alertados a respeito desta possibilidade de uma infecção, e isso chamou muito a minha atenção logo nos primeiros dias de oração, quando eu dizia a Deus, ajoelhado aqui pela manhã, eu dizia ao Senhor: Senhor, nós temos que lutar contra algo que nós não estamos vendo. E eu lembrei da palavra do apóstolo Paulo, dizendo aos Efésios que vocês vão lutar contra algo que vocês não conseguirão perceber, vocês não conseguirão enxergar. E ali naquele momento, ou seja, aqui naquele momento de oração, eu comecei a orar a Deus, percebendo claramente de que nós, membros da igreja, corpo diaconal, pastores, líderes de juventude, de adolescentes, do Ministério Conectar, nós não poderíamos fazer coisa alguma. Não era de nosso alvitre, não estava à nossa disposição qualquer arma para lutar. E nós iríamos depender 100% do Senhor. E eu confesso aos irmãos que foi a primeira vez em 34 anos de ministério pastoral em que eu ajoelhei e eu disse a Deus: Deus, eu não sei o que eu vou fazer. Eu dependo 100% do Senhor. Porque não podia reunir ninguém, não podia encontrar com ninguém. E eu sabia o risco que a igreja estava correndo. Embora fosse um grande desafio, naquele momento não havia nada que pudesse ser feito. Não podia ir à casa de pessoa alguma. Algumas vezes eu e Lecimar fomos, pastor Marcelo também tem passado por isso. Fomos e a gente fica do lado de fora. Não pode entrar. Lembra do vamos tomar um cafezinho? Entra, vamos tomar um café. Não, não pode. Vamos dar um abraço pelo menos, não pode. E eu percebi que precisava orar integralmente, 100% dependendo do Senhor. E aí o choro tomava conta das orações, e algumas vezes até hoje ainda acontece. Chorava e orava, chorava e orava, ou orava e chorava. Hoje nós nos reunimos à semelhança aqui da declaração e lamentações, para dizer ao Senhor: Senhor, eu fui cercado de morte. Senhor, eu fui cercado de medos.
mas o Senhor de tudo tem nos livrado. Você tem noção de quantas vezes você entrou e saiu em locais contaminados? Tem noção de quantas vezes você entrou no ônibus e em pessoas contaminadas? Você tem noção de quantas vezes você recebeu alimentos e estavam provavelmente contaminados? Nós estamos vivos pela misericórdia do Senhor nosso Deus. Nós vivemos 8 meses, esses últimos 8 meses, parados na presença de Deus, esperando tão somente na manifestação do Senhor nosso Deus. E eu vou dizer como salmista, se não for o Senhor, teríamos sucumbido. Se não fosse o Senhor, teríamos afundado no mar. Se não fossem as misericórdias do Senhor, teríamos sido levados. Se não fossem as misericórdias do Senhor, há muito teríamos sucumbido. Só estamos aqui por causa da misericórdia do Senhor. Este é um tempo que nós temos esta oportunidade de agradecer. Toda vez que fazíamos um momento de gratidão, dia de ação de graças, era momento de lembrar, por exemplo, que dos 10 leprosos, 1 voltou e 9 seguiram seu caminho. Era momento de lembrar que Ana agradeceu ao Senhor e entregou Samuel, que Deus abençoou uma pessoa. Nós estamos falando de 7 bilhões de pessoas sobre a face da terra que estão dependendo completamente da ação direta do Senhor nosso Deus. Se não fosse o Senhor, nós teríamos sucumbido. Diz Lamentações capítulo 3 que nós lemos: então eu gritei e o Senhor ouviu a minha voz. Do fundo do poço eu gritei e o Senhor me socorreu. E a graça do Senhor veio sobre mim. E é por isso que nós estamos reunidos. Por causa desta graça infinda do Senhor sobre cada um de nós. Quando acordo pela manhã, inflo os pulmões, respiro bem fundo, e ao perceber que eu consigo respirar, e ainda consigo sentir o cheiro das coisas que estão ao meu redor, eu digo: Deus, mais uma vez, muito obrigado. Nós estamos dando passo após passo e agradecendo ao Senhor. Passo após passo. Estamos lutando contra um inimigo que nós não conseguimos ver nas ruas, no mercado, no banco, nos ônibus, nos carros, que nós não conseguimos ver em lugar algum. É um inimigo que nós temos que lutar. E somos vencedores por causa da manifestação de Deus em cada um de nós. Então nós vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. E hoje nós temos 2 elementos simbolizando a prosperidade. Quando o Diogneto vai fazer a sua oração ainda no século I, na virada do século I, se reúne e ele faz uma oração dizendo ao Senhor na sua oração. Ele levanta o pão e o vinho e diz: Senhor, te dou graças por aqueles que plantaram a uva e aqueles que plantaram e colheram o trigo. Senhor, te dou graças pelas mãos que prepararam este pão. Te dou graças por aqueles que amassaram a uva e fizeram o vinho, que hoje servem como nosso alimento. Hoje nós podemos dizer em cada refeição sobre a nossa mesa: Senhor, obrigado. Obrigado pelo feijão, pelo arroz que ficou mais caro, mas está aqui na mesa. Obrigado, Senhor, pelo legume. Obrigado, Senhor, pela verdura. Senhor, muito obrigado, porque Ele tem nos abençoado.